Oi, viajantes da vida! E principalmente hoje, oi para você, minha irmã viajante da vida. Há poucos dias nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas Maurício, você é homem, não tem lugar de fala. Verdade, eu não tenho lugar de fala para falar de vocês, mulheres. Mas eu tenho lugar na plateia para aplaudir vocês, mulheres. Para reverenciar as grandes mulheres que passaram pela minha vida, desde a minha mãe, a outras pessoas, a mãe dos meus filhos, a Silvia, e a tantas outras que são referências para mim. As minhas professoras, as cientistas que eu aprendi a reverenciar e as minhas colegas, professoras, educadoras aqui da universidade. Então, se eu não tenho lugar de fala, eu tenho lugar de aplauso. Mas esse é um momento muito interessante, porque muita gente pode não saber, mas o dia 8 de março, muito tempo lá atrás, ele foi usado por algumas trabalhadoras para reivindicar igualdade de direitos, igualdade de remuneração, mais respeito, e elas foram, de certa forma, espezinhadas, massacradas. Daí temos então o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, para que se verifique, para que se pense a respeito da necessidade de direitos iguais, de valorização igual do elemento feminino, do elemento masculino na sociedade. E aí não vamos ficar imaginando assim, mas então só tem esses dois polos? Para qualquer um que transita entre esses dois perfis psicológicos, a valorização do elemento humano. Sermos humanos nos faz todos iguais. E olha que coisa interessante, porque lá no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, já no capítulo 9, quase terminando, Kardec entra com a lei de igualdade. E tem um trecho de perguntas, um conjunto, claro que nós não vamos abordar todas elas, porque senão vira palestra, e o Livro dos Espíritos então traz para nós, garante para nós um pedacinho que é a igualdade entre homens e mulheres. Mesmo esse trecho, com várias perguntas, cabe a gente trazer uma questão aqui. Aquilo que as mulheres trabalhadoras questionavam, pleiteavam, aparece em 1857 já contemplado aqui no Livro dos Espíritos, na questão 822A. E pode ser mal interpretado para muita gente, né? Ou como os machistas do passado resolveram interpretar errado a resposta dos Espíritos. Mas ela não dá margem para interpretação errada, não. É só forçação de barra mesmo. Olha o que Kardec pergunta na 822A. Assim sendo, a legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E os Espíritos respondem, dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se o homem do exterior e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Pois é esta primeira parte da resposta aí que abriu espaço para muito machista dizer, mulher então tem que ficar dentro de casa. Mulher tem que cuidar do interior. E não é disso que os Espíritos estão falando, gente. Aqui a gente percebe o seguinte, nosso psiquismo masculino, ele é muito mais imediatista, é muito mais do olhar para fora. Como o homem tem dificuldade de lidar com os seus próprios sentimentos, com o seu interior, é do interior do ser. Cabe à mulher uma série de funções, cabe ao psiquismo feminino uma série de funções de cuidar do interior dos seres. Isso não quer dizer aptidão diferente para trabalhos materiais, trabalhos manuais, não. Há engenheiros e engenheiras brilhantes, há professores e professoras brilhantes. Não estou falando de profissão, nem o Espírito está falando de profissão, mas está falando de aptidão. Aí sim. Se a gente começar a observar a estrutura física, e a gente não precisa ir muito longe, né? Há homens que não têm aptidão para ser estivador, uai. São corpos mais franzinos, são corpos mais mirrados, tem muito mais o hábito de trabalhar com a inteligência do que com os músculos, não vão ser estivadores bons, vão ser? Então, se entre homens há diferença de aptidões, por que entre homens e mulheres não haveria?
Então, o que o Espírito está falando aqui não é proibindo mulher de trabalhar fora, não é proibindo mulher de exercer função que predominantemente na sociedade hoje é exercida por homens. Ai, quisera eu que nós tivéssemos mais administradoras. Tenho a felicidade de trabalhar num departamento acadêmico que frequentemente é coordenado, é chefiado por mulheres. E são sempre gestões muito boas, gestões muito tranquilas. Pelo menos nesse ambiente que a gente está, existe mais ou menos, hein, gente? Uma igualdade, ainda apesar de haver uma certa predominância masculina nas gestões. Mas olha bem, como que administrando o orçamento familiar, administrando o seu tempo para cuidar das múltiplas atividades, a mulher é uma administradora mais consciente até do que o homem. Mas vamos lá. Isso aqui que o Espírito disse, então, não prende nem a mulher, porque muita gente diz isso. Tem que ficar dentro de casa, é o trabalho dentro de casa. Isso podia até ter cabido na cabeça de alguns espíritas machistas do início do século passado. Agora, no século XXI, não cabe. Mas a gente vai ali, respeitar as aptidões. Aquilo que cada um de nós é capaz. E aí não precisa ser homem, não precisa ser mulher para respeitar isso. A questão é que essas aptidões precisam ter o mesmo nível de respeito, porque de vez em quando a gente acha que aquela tarefa que é mais doméstica ou aquela tarefa que é mais delicada, ela vale menos do que aquela tarefa que requer mais força, que requer uma presença, um jeito de falar mais firme, mais rude até. Não! E é isso exatamente que os amigos espirituais vão complementar, porque eu disse, né? As pessoas podem até usar desse primeiro pedacinho da resposta ali para ser preconceituosas, mas a resposta como um todo não permite. Olha só, a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbaria. E essa é a questão. Eu deixei até grifado com uma outra cor. A emancipação feminina. Então, a capacidade que a mulher tem de agir, de ocupar espaço na sociedade, está garantida pelas leis divinas. E mais, todo privilégio a um ou a outro, e aí a gente tem que tomar um cuidado danado para não ver essas questões de equidade serem confundidas com privilégio. Para que as pessoas possam alcançar de mesmos destinos, mesmas posições, algumas delas precisam aí de um reforço para poder partir em condição de competitividade com os outros que já têm mais recursos. A mesma coisa acontece também do ponto de vista material, do ponto de vista das chamadas classes sociais, né? Os mais abastados, os menos abastados. É lógico que se você partir todo mundo na mesma disputa, aqueles que partiram com menos recursos vão chegar depois. Então é lógico que há uma necessidade do Estado, da sociedade, colaborarem, equilibrarem essas balanças para que valham as aptidões, para que valham as características de cada indivíduo e não as desigualdades que, provocadas pela sociedade, pelo preconceito, pelos vícios, acabam prejudicando. Então, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua escravização, a sujeição da mulher, a mulher colocada no segundo plano, nós vemos em muitos países ainda que a mulher não tem direito nem de dirigir. Então isso marcha de par com a barbaria. Aí a gente vê a violência que existe, a gente vê as discriminações que existem nesses países. Mas não vamos entrar nessa questão agora, porque essa é uma semana de comemoração. Comemorar todas as conquistas das mulheres, todas as posições que elas conseguem galgar. E admirar. Eu admiro. Como elas conseguem? Porque o meu raciocínio é linear. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Se eu tentar fazer duas juntas, hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, porque eu estava pensando aqui em preparar o material, quase que eu deixo queimar a minha janta. Então é importante a gente pensar como as mulheres têm a habilidade de fazer multiprocessamento. Tem uma mente multipropósito. E aí, para finalizar, o Espírito ainda comenta, ou os benfeitores espirituais que respondem, chamam a atenção para o fato seguinte: olha, hoje você está homem, hoje eu estou homem. Amanhã, numa outra encarnação, a gente pode estar mulher. Olha que interessante. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Aí a gente começa a perceber aqui o seguinte: olha, se existe na lei da reencarnação essa possibilidade de troca de morfologia, pode ser
que aquela criatura muito machista, muito preconceituosa, muito discriminadora, possa renascer na outra morfologia, na morfologia feminina, num país desse que ainda restringe a mulher, nesse país que ainda escraviza a mulher, para aprender a não ser machista. E isso pode acontecer ao contrário também, né? Então a gente tem que estar bastante atento para essa resposta aqui, ó. Por que a igualdade de direitos de homens e mulheres, de todas as formas hoje de lidar com a sexualidade? Porque aqui, ó, nós temos sim a possibilidade, como espírito, realizar experiências nas mais variadas morfologias. Nesse capítulo de hoje, nesse curta de hoje, vamos tratar da morfologia, e aqui é sexo, morfologia, e não sexualidade, estrutura, orientação sexual, porque são experiências em corpos diferentes. E aí, muitas vezes, nós vamos ver os nossos irmãos e irmãs trans buscando adequar o corpo ao psiquismo. Mas aqui a gente está tentando adequar o psiquismo ao corpo, né? Quando isso é possível mais serenamente, sem traumas, sem dificuldades. E aí, para deixar assim, vocês, irmãs todas, muito mais tranquilas, olha o que Allan Kardec pergunta antes e que os espíritos respondem melhor. Por isso que eu disse, eu não tenho lugar de fala, mas tenho lugar na plateia para vocês. Kardec, na 821, pergunta o seguinte: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? O que vocês acham? Será que sim? Será que não? Não, a mulher tem que cuidar de casa, essa coisa de ficar lavando prato não tem importância, o importante é construir prédio. Preconceito! Ideia equivocada. Ideia equivocada que muitas vezes faz que homens não queiram assumir as tarefas ditas pequeninas atribuídas às mulheres. Mas o que o Espírito responde? Olha só. Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Sim, é na maternidade, é no aconchego. Não tem como eu começar a educar o espírito, meu filho, enquanto ele está no ventre da mãe. O acesso, a mente mais acessível é dela. Posso até tentar. Posso sim querer me envolver durante a gestação, participar, encostar minha barriga na dela, como eu fiz quando o Maurício Júnior estava chegando, mas eu não consigo experimentar tudo o que ela experimenta. E depois também, logo nos primeiros cuidados, não tem jeito. Essas mãos brutas aqui não sabem ter o cuidado que elas têm com o pequenino que está nascendo. E depois vem adiante, né? Nos exemplos, na forma. Então pensa bem também, minha irmã aí que está me ouvindo. Vamos tentar ter uma sociedade que eduque os homens para não serem machistas? E depende muito de vocês também. Depende muito das mães também. Porque as mães querem que as filhas se projetem, mas querem que os filhos dominem as noras. Então a gente baixa a bola aí também e vamos pensar num outro acordo de convivência social. Mas é isso que eu queria deixar. Parabéns, mulheres, por havermos comemorado mais um Dia Internacional da Mulher. Mas que seja para reflexão. Mais conquistas, mais igualdade. E aí você, meu irmão, meu companheiro, que está vivendo a experiência da masculinidade, trata de entender o que os espíritos disseram aqui. Primeiro, as funções das mulheres são até mais importantes que as nossas, porque são elas que educam a sociedade. E a igualdade de direitos entre homens e mulheres é lei divina. Então não fique imaginando que você ganhar um salário maior, que a colega que faz o mesmo trabalho que você é justo, é injusto. E é bom que você também trabalhe por isso. Um grande abraço para você, muito obrigado por ter chegado aqui até o final desse vídeo. Acione aí o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, deixa um like agora se gostou, se não gostou, reclama. Pode falar de mim, falei besteira? Eu sei que eu não tinha lugar de fala mesmo, me perdoe se eu falei besteira. Mas eu estou tentando aqui, ó, aplaudir essa experiência da feminilidade em torno de nós. E quantas mulheres maravilhosas passaram pela minha vida que eu reverencio. Dentre elas, aquela que me fez mais firmemente o trabalhador espírita, a nossa querida Elizabeth Montenari. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!